Bom, olá pessoal, vamos dar continuidade ao teorema de Green no plano, certo? Vou desenhar aqui um eixo Y e aqui o eixo X, tá certo? Para fazer o nosso plano aqui. E aqui eu vou tentar desenhar aquela mesma curva ali do lado esquerdo. Bom, acho que está parecido, né? Tá certo? Só que agora eu vou pegar valores em cima do eixo Y. Olha só, eu vou marcar aqui um valorzinho que eu vou chamar de C e um outro valor aqui, ó, que eu vou chamar de D, tá certo? Ok? Então eu vou separar essa curva fechada em duas curvas. A primeira aqui nessa mesma orientação aqui, eu tenho a curva C3, tá certo? E nessa outra lado aqui eu tenho a curva C4, dando continuidade, né? Então aqui para C3 eu vou ter a curva, o gráfico G1 de Y, né? E aqui eu vou ter a função, ó, G1 ela pega toda essa curva aqui, tá certo? Isso aqui vai ser o nosso G1 de Y. E o nosso G2 vai ser isso aqui, ó, para representar a nossa curva C4, G2 de Y, tá certo? Ok? E isso aí é a nossa região R, certo? Então vamos lá. Então nosso R é todo ponto x e y, né? Todo ponto x e y pertencente ao R2, ou seja, que está no plano, tal que o nosso y está entre C, né? Ou seja, y é maior ou igual a C e menor ou igual a D, né? E o nosso G1 de y, né? Ele é menor ou igual a x. E o nosso x é menor ou igual a G2 de y, né? Ou seja, o nosso x está entre essas duas funções aí, esses dois gráficos, tá certo? Então vou aqui fazer a integral de n dy na curva C, né? Aquela curva fechada lá, tá certo? E como a curva é fechada, tá aqui, ó, o nosso C é a composição de C3 união com a curva C4, ou seja, é a junção dessas duas curvas. E aí eu vou poder separar essa integral em duas, uma para cada curva. Fazer aqui a integral em C3 de n dy, mais a integral em C4, na curva C4, n dy. Tá certo? Pronto. Agora vamos fazer algumas substituições para tornar mais claro a integral. Então a nossa integral é de C até D. Primeiro eu vou pegar a curva C4, tá certo? Ó, como eu estou pegando de C até D, ó, estou fazendo esse sentido aqui, tá certo? Começando em C e terminando em D lá. Então a minha curva é o G2 de Y, né? No lugar do X. E aqui eu coloco o Y e coloco o DY, né? Pronto. E agora eu vou fazer o caso da curva C3. A curva C3 é essa daqui, ó. Então eu saio de D, né? E chego em C, ó. Então vamos lá, a nossa integral aqui nesse caso é a integral de D até C de N, né? N. Agora eu coloco G1, né? Que é a curva, é a função lá no gráfico da curva C3. E aqui eu termino a integral. Pronto. Então agora é só fazer um desenvolvimento. Vamos lá, vamos colocar tudo integral em CD. Então vou repetir essa integral aqui. Tá certo? É NG2 de y dy, né? Agora menos, porque eu vou inverter aqui, ó. Certo? E aqui eu repito tudo que está dentro da integral, né?
tá certo? Pronto, só isso. Agora eu vou colocar tudo numa integral só, porque agora os limites de integração das duas integrais é o mesmo. Então eu faço tudo integral de C até D, tá certo? E aqui eu tenho N, G2 de Y, menos N, G1 de Y, né? Tudo isso aqui também Y, então dy. Ok, beleza. Agora eu vou colocar o sinal, repetir essa integral aqui, e vou colocar um menos fora em evidência, tá certo? E aí vou inverter aqui, ó. Vou começar com a integral de n, g1 de y, né? g1y e y, né? Menos n, agora g2 de y, g2 de y. Ok, tudo isso aqui vai ser uma integral em dy, beleza? Eu vou tratar esse integrando agora como se fosse o resultado de uma integral. Então, vou passar esse sinal de menos para fora da integral, aqui, ó. Vou colocar aqui pequenininho, ok? E tá aqui o sinal. Agora eu vou colocar isso tudo como se fosse o resultado aqui, ó. N, x, y. E aqui eu coloco G2 de y, né? Que é o que está negativo. E o positivo fica aqui em cima, que é o G1 de y. Tá certo? Pronto. Tudo isso integral em dy. Pronto. Isso que está dentro do integrando, né, é o resultado de uma integral. Então, vou repetir aqui, ó, menos integral de c até d. Isso aqui, ó, é o resultado dessa integral aqui. Integral de g2 de y até g1 de y da derivada de n com relação a x. Ó. Com relação a x, para que essa integral seja em dx, ok? E agora eu coloco o dy lá. Tá certo? Então, agora eu tenho uma integral dupla. Então, vou repetir aqui, ó. Eu vou colocar um menos. Isso aqui é a nossa região R, integral dupla. A derivada de n com relação a x. dA. Por que isso, né, pessoal? Porque nós estamos usando o teorema de Fubini, já que isso daqui, ó, essa derivada aqui, ela é contínua, tá certo? Ela é contínua, então a gente pode usar o teorema de Fubini aqui, para simplificar, ok? Beleza? Então, agora a gente vai juntar esse resultado aqui com o primeiro resultado com o segundo. Eu vou passar aqui uma linha separando os dois resultados para que não haja confusão, ok? Pronto. Separei aqui em quadros, né? Então eu tenho esse resultado aqui e tenho esse resultado aqui, ok? Então, ó, cada um é parte de um resultado só, que é a integral, ó, de caminho fechado em C, m dx mais n dy, né? A gente fez uma de cada vez. E agora, juntando os dois resultados, eu tenho a integral em R, ó. O primeiro resultado, eu estou colocando aqui, ó, dentro da integral, menos o segundo resultado. Tá certo? Tudo isso aqui está na mesma região e tudo é integral em dA. Tá certo? Por isso eu consegui juntar esses dois resultados. E isso daqui, pessoal, é o nosso teorema de Green. Tá certo? Ele é muito útil e facilita bastante as contas, vocês vão perceber isso aí. Beleza?